Continuando com a explicação do Alter Rebbe, do Rav Shneur Zalman, a respeito do sentido espiritual do dia do Shabat, o que ocorre nesse dia. Então nós vimos anteriormente que existem dois tipos de conexão da criatura com o Criador, dois tipos de amor que a pessoa pode cultivar para com Deus. E esses dois amores são derivados de duas categorias de vontade. Nós falamos sobre a vontade inferior e a vontade superior na alma da pessoa. E nós vimos, conforme nos explicou o Alter Rebbe, que vontade inferior é aquela vontade que está abaixo do intelecto e é derivada do intelecto, da lógica, da razão. A pessoa cultiva e desenvolve vontade para algo, a pessoa começa a desejar, amar alguma coisa, porque ela compreende que isso é bom, que isso é interessante, que isso é conveniente, que isso é bonito. Enfim, aqui é o intelecto que gera o sentimento, o intelecto que gera a vontade. Então, essa vontade é chamada de vontade inferior porque ela se encontra abaixo do intelecto e é derivada dele, do intelecto e da razão. Em contraste com isso, nós vimos que existe a chamada vontade superior, que é uma vontade suprarracional, uma vontade que está acima do intelecto, uma vontade mais profunda, uma vontade essencial, presente na essência da alma, acima dos poderes da alma, porque os poderes, o intelecto faz parte dos poderes da alma, um poder superior, mas é um poder da alma, não é a própria alma. A essência da alma é a alma por si mesma. Então, aqui nós dizemos que quando falamos de vontade superior, estamos nos referindo a uma vontade essencial, uma vontade que não é dependente ou derivada do intelecto, que não está baseada na lógica e na razão. Ela até talvez precise de um processo de meditação, de pensamento, de concentração para ser despertada, para ser estimulada, mas essa vontade não foi criada e não é decorrente do intelecto, porque ela faz parte já da essência da alma, é algo intrínseco da pessoa, né? Algo identificado com a própria alma, parte da essência. Então essa vontade é chamada de vontade superior porque ela é suprarracional, ela está acima do intelecto. Então nós vimos, aplicando isso no serviço espiritual, no nosso trabalho espiritual de cultivar amor a Deus, então nós vimos que o nosso trabalho nos 6 dias de semana consiste em despertar a vontade inferior, ou seja, aquele amor derivado do intelecto. E nisso consiste a meditação, particularmente na hora da recitação do Shema Israel, e mais especificamente quando nós fazemos a afirmação que Hashem Echad, que Deus é um e único. E a Hassidut nos explica o conceito de unicidade de Deus, não apenas que Deus é o único Deus e não existem outros, mais do que isso, de forma mais profunda, a unicidade de Deus vem nos afirmar que a única existência real, absoluta, é apenas então somente a divina, a divindade. Todo o resto é completamente nulificado, completamente anulado diante de Deus. Todas as criaturas não têm existência própria, não têm autonomia, independência, elas dependem a cada instante da energia divina. Portanto, quando falamos que Hashem Echad, Deus é único, Deus é um e único, a unicidade de Deus nos remete a esse conceito de que a única existência absoluta, portanto, a única coisa que vale a pena sentirmos atração, desejo, amor, etc., é a divindade. Então, essa meditação no Shema, esse, entre aspas, exercício intelectual, essa fixação de pensamento, de concentração nesse tema gera o que está escrito em seguida, que você amará a Deus com todo o teu coração, que isso todo o teu coração inclui até a inclinação negativa, que não só é neutralizada, mas é transformada, porque ela percebe que não vale a pena desejar e querer outras coisas supérfluas, banais, triviais, voláteis, passageiras, que não têm consistência, e sim, o seu desejo também deve estar voltado apenas para a conexão com o divino.
Então, durante os 6 dias da semana, o nosso trabalho consiste em despertar esse amor, o amor derivado do pensamento intelectual, esse amor que é chamado da vontade inferior. Já no dia do Shabat, existe aquilo que os nossos sábios descreveram como a Neshama Yeterá, a alma adicional, uma espiritualidade extra que é dotada à pessoa no dia do Shabat, e essa espiritualidade extra está conectada com o nível mais elevado da alma, aquele nível chamado Yechidah Shebenefesh, aquela parte única da alma que é chamada única porque ela está unificada com o Deus único, está intrinsecamente ligada com Deus, e esse nível elevadíssimo se manifesta e se revela no Shabat. E ele implica na vontade superior, ou seja, que pode se revelar no dia do Shabat, aquele tipo de vontade que não é baseado no intelecto, uma vontade que está presente no fundo, no âmago, no íntimo da alma da pessoa. Assim como o amor que uma pessoa tem, como nós falamos, o amor pela vida, ou o amor que pais nutrem por filhos, vice-versa. Né? Que esse é um amor intrínseco, não é baseado na lógica, na razão, não depende de pensamento, de meditação. Isso está presente no fundo do coração, no âmago da alma, na própria essência da pessoa. Da mesma maneira, pode-se revelar um amor como esse para Deus no dia do Shabat. Isso é uma dádiva divina, é uma consequência da alma adicional, da espiritualidade extra que nos é concedida no dia do Shabat. Agora o Alter Rebbe vai continuar a sua explicação nos falando sobre o versículo bíblico que descreve o Shabat, dizendo Shabbat Shabbaton LaHashem. Ele repete a palavra Shabat, de uma maneira com uma variante, mas dizendo, esse dia será um Shabat sabático para Deus, Shabbat Shabbaton LaHashem. E nós vamos ver o que significa essa repetição, nós vamos ver que essa repetição faz alusão aos 2 níveis de vontade, a vontade inferior e vontade superior, dos quais são derivados esses 2 níveis de amor a Deus, o amor baseado no intelecto e o amor essencial que está acima do intelecto. E aqui o Alter Rebbe vai completar a sua explicação do conceito da alma adicional que nos é dada no dia do Shabat. Só como introdução devemos salientar, isso é o que nós vamos ver nessa próxima sessão, de que deve haver uma sinergia entre os 6 dias da semana e o dia de Shabat, porque na realidade ambos estão interligados, e de certa forma são até interdependentes, e ambos constituem uma unidade só, aquilo que nós chamamos de uma semana completa, um ciclo completo do tempo, que é uma semana de 7 dias. Então isso inclui os 6 dias comuns, como também o 7º dia sagrado, que é o dia do Shabat. Isso tudo está unificado, interligado, porque no final das contas o objetivo da santidade do Shabat, o objetivo dessa elevação do Shabat é que essa santidade transborde e permeie também os 6 dias da semana, os 6 dias que estão por vir. E de fato assim dizem os nossos sábios, que a bênção para todos os dias da semana é proveniente, é derivada do dia do Shabat. E o objetivo é que a santidade do Shabat, a elevação do Shabat, repercuta sobre a pessoa, impacte a pessoa de forma tal que mesmo quando a pessoa voltar para os seus afazeres convencionais, seus afazeres comerciais, seu mundo de negócios, mas que essa santidade e elevação do Shabat permaneça permeando a pessoa, se fazendo sentir, impactando a pessoa mesmo durante os 6 dias da semana. Por outro lado, em relação à semana que passou, porque o Shabat é o 7º dia, se diz da mesma forma também, durante os 6 dias da semana, na realidade a pessoa tem que se preparar para receber o Shabat. A pessoa tem que preparar a si própria também, não só preparar o cholent, as comidas típicas e tradicionais do Shabat, mas em termos espirituais também nós devemos, durante os 6 dias da semana, trabalhar sobre si próprio, trabalhar sobre o nosso caráter, trabalhar sobre a nossa espiritualidade, nos esforçando para nos elevar,
E assim, quando chega o dia do Shabat, a pessoa está pronta e preparada para receber essa luz divina adicional que paira sobre ela no dia sagrado, no sétimo dia. Isso na condição, a pessoa vai sentir isso e vai captar, vai absorver isso na condição que ela tenha se preparado, que ela seja um recipiente apto para captar essa luminosidade espiritual extra que brilha no dia do Shabat. Então, a relação do nosso trabalho, do nosso serviço espiritual, nos 6 dias da semana, com o nosso serviço espiritual do dia do Shabat, como nós falamos nos 6 dias da semana, a chamada vontade inferior tem que ser revelada, a gente na hora da oração particularmente deve despertar o amor a Deus, através da meditação, no Shema, meditando na grandeza, unicidade de Deus, e despertando através do intelecto um amor e atração para o divino. Já no Shabat, nosso serviço e trabalho consiste em revelar, dar vazão, manifestar a vontade superior, aquele amor transcendental. Então, nós vamos ver a ligação desses dois níveis e como eles estão interligados no serviço a Deus, né? Tanto nós vamos ver que há uma correlação entre o amor baseado no intelecto, que é chamado de vontade inferior, com aquele amor supremo, aquele amor mais elevado, que transcende o intelecto, que é chamado da vontade superior. E cada um com a sua característica, mas ambos estão interligados. Isso que vai nos dizendo o Alter Rebbe. Zeu inyan Shabbat Shabbaton LaHashem. Esse é o motivo da frase bíblica que nos fala do duplo Shabbat, um duplo aspecto no Shabbat, 2 aspectos presentes no Shabbat. Por isso a Torá se refere ao Shabbat dizendo Shabbat Shabbaton, o sábado do sábado, o sábado sabático. Então, baseado naquilo que explicamos anteriormente, o conceito da alma adicional, da espiritualidade extra presente no dia do Shabat, nós vamos entender o porquê dessa repetição aparente no versículo, porquê que o versículo bíblico fala de 2 aspectos do Shabat, Shabbat, Shabbaton, sábado sabático. Nas palavras do Alter Rebbe, Hine Amshachat Aratzon Elyon, שהוא בחינת הרצון שלמעלה מהשכל הנמשך ומתגלה בשבת, ודווקא כשיש כלי לגילוי אור זה, explica o Alter Rebbe, pois isso que nós dissemos, que no dia do Shabat é atraída uma revelação suprema que possibilita a manifestação dessa vontade superior da alma, da vontade essencial da alma, aquela vontade acima da razão, do intelecto. Isso se manifesta e se revela no Shabat, mas quando há uma condição, quando isso vai se revelar e se manifestar no dia do Shabat, o Dafka Ksheyesh Kli Legilui Or Zeh, somente quando há um recipiente apropriado, somente quando há um recipiente pronto, preparado para captar, conter e atrair a revelação dessa luz especial. Então a luz está aí. A luz é atraída, mas para ela poder ser incorporada, absorvida, para ela poder ser interiorizada no indivíduo, isso depende de um trabalho prévio, um trabalho espiritual prévio. Isso só vai acontecer quando nós, na linguagem do Alter Rebbe, preparamos o recipiente adequado, apropriado. Somente então essa luz vai poder se revelar e se manifestar. Em outras palavras, aqui existe algo até um pouco paradoxal. Por mais que nós dizemos que a alma adicional é uma dádiva divina, essa energia extra presente no Shabat é um presente de Deus, como todo dia do Shabat é uma dádiva de Deus. Então, aparentemente, isso vem de cima, isso é um presente. Você tem que só estender as mãos e receber. Mesmo assim, ele vai nos dizer, explicar agora, que nós precisamos fazer jus para merecer esse presente. E esse presente só vai poder surtir efeito e causar impacto sobre a pessoa, só vai poder se revelar na alma da pessoa
de maneira que a pessoa se desperte de fato com amor intenso, essencial a Deus, acima do intelecto, etc., isso só vai se revelar e só vai acontecer se a pessoa de fato é um recipiente adequado para essa luz intensa.